Olá! No vídeo de hoje vamos continuar a discutir o porquê estudar o direito romano ou o porquê é importante estudar o direito romano. No vídeo anterior, vídeo de ontem, eu falei um pouco sobre a importância do direito romano olhando para o passado, o direito romano como a base do nosso direito. E já porque o vídeo de ontem provocou algumas emoções, eu recebi já algumas mensagens sobre o vídeo de ontem, eu queria começar o vídeo de hoje reforçando a mensagem do vídeo anterior. Então, falar um pouquinho, mais um detalhe, só para reforçar sobre o direito romano como passado, mostrando para vocês uma imagem que ela sintetiza, eu acho que é na arte, eu acho que é a que melhor sintetiza essa ideia do direito romano como passado, a utilidade do direito romano como passado, o direito romano como a base do nosso direito, e o direito romano não só como a base do nosso direito brasileiro, mas o direito romano como a base de vários países do mundo. E a imagem que eu resolvi selecionar para sintetizar essa ideia para vocês é de uma escultura que está no túmulo de Napoleão Bonaparte em Paris. Então, para aqueles que tiverem algum dia na vida a oportunidade de conhecer Paris, é uma cidade belíssima, tem ali às margens do Sena, tem um prédio excepcional, uma construção maravilhosa, onde tem o túmulo de Napoleão. Não é dos pontos turísticos mais visitados de Paris, mas se forem lá, se visitarem o túmulo de Napoleão Bonaparte, reparem que na parte de baixo, ao lado do túmulo, numa das paredes, há uma escultura muito peculiar, me chamou muito a atenção, eu não sabia que ela existia, até o dia que eu fui e visitei o túmulo, eu olhei e disse, não acredito que eu estou vendo isso. E vi a seguinte imagem, vejam aqui na tela. Então, essa daqui é uma imagem de uma parede do local da sala onde está no centro o túmulo de Napoleão Bonaparte. Aqui vocês têm ao centro, aqui é só peguei uma imagem, uma foto da parte central da escultura na parede. Aqui no centro, sentado num trono, vocês têm Napoleão Bonaparte. Evidentemente, essa imagem não é lá muito fidedigna à aparência física de Napoleão Bonaparte, mas o que vocês já percebem aqui muito claramente, é uma série de elementos que remetem à antiguidade clássica. Então aqui eles vestem Napoleão Bonaparte, a coroa de louros, enfim, vestem Napoleão Bonaparte como se fosse quase uma divindade, um imperador na antiguidade. Agora, o que vale a pena aqui observar? Essa é uma escultura que eu poderia ficar falando por horas, mas aqui só vou gastar alguns minutinhos. Vejam que do lado direito da imagem, que é aqui que está a mão esquerda de Napoleão Bonaparte, alguém segura uma placa onde está escrito Code Napoléon, que na verdade é o Código Civil francês. Para quem não sabe, o Código Civil francês ele foi promulgado em 1804 por Napoleão Bonaparte, ainda está em vigor, embora tenha recebido uma grande reforma, mudou um pouco o sistema do Código Civil francês muito recentemente, mas ainda formalmente o texto ainda está em vigor, com transformações, mas está em vigor até hoje. Então, Napoleão Bonaparte ele foi responsável pela promulgação do primeiro e até hoje único Código Civil francês. E também aqui um parênteses, o Código Civil francês foi o que influenciou um maior número de países no mundo.
sistemas no mundo. Aqui na América Latina, por exemplo, a grande maioria dos países, eles adotam, quanto ao direito civil, uma sistemática muito parecida e certamente inspirada nesse Código Civil de Napoleão Bonaparte. Hoje, os códigos mais novos têm recebido muita influência do Código Civil alemão, chamado BGB, mas ainda assim, se formos considerar em número de países, a influência do Code Civil ou do Code Napoleon ainda é maior, assim, em números absolutos. Então, vejam que interessante que Napoleão Bonaparte, ou quem quis representá-lo, representa ele um pouco como Justiniano, como um líder de um povo que uma das suas principais conquistas foi a composição de um texto jurídico, nesse caso, o Código Civil Napoleônico. O detalhe interessante é o que está na outra mão. Na outra mão, na mão direita de Napoleão Bonaparte, nós temos uma outra placa, onde está escrito Direito Romano e depois embaixo Institutas de Justiniano. Sim, aquelas mesmas institutas que eu traduzi, publiquei recentemente e que são a primeira parte do chamado Corpus Iuris Civilis. Então, olha que significativa essa imagem. Napoleão Bonaparte, no fundo, ele funciona nessa imagem como um elemento de ligação entre o direito romano passado com o presente, que era o Código Napoleão, o Code Napoleon. Então, ele foi uma ponte entre o passado e o presente para o futuro. O direito romano, claramente nessa imagem, ele é a base do direito, na época, contemporâneo deles. É dele, no fundo, essa imagem é interessante porque parece que ele quer dizer que está extraindo do direito romano os elementos fundamentais para a composição do seu Code Civil. Muito significativo. Eu não vou ter tempo aqui de desenvolver, mas reparem que isso um aluno meu da graduação chamou atenção para isso e é muito significativo. Reparem que a figura de quem segura a placa do direito romano é de um ancião. E quem segura a placa do Code Napoleon é um jovem. Então, o direito romano como passado. Fica bem nítido nessa imagem. E também reparem o destaque que tem o direito romano. Falam, mas será que era tão importante? E outras fontes que nós tivemos? Sim, eles levaram em consideração, mas olha como são tratadas de uma forma diferente. Vejam que atrás do ancião, uma pessoa segura um livro, não uma placa, então com importância menor, onde está escrito direito consuetudinário. Mas o livro parece que a pessoa está, inclusive, amassando o livro, como se quisesse se desfazer dele. Estou exagerando? Vejam o que tem aos pés do imperador. Jogados no chão, algumas obras de grandes franceses anteriores a Napoleão Bonaparte e que são considerados pais, avós do Code Civil. Vejam ali, só 2 nomes eu vou mencionar, mas vejam ali o detalhe do pé. Nós temos Poitiers, importantíssimo Poitiers, e nós temos Dumas, claramente, livros, textos, manuscritos dele jogados no chão. O direito consuetudinário quase que amassado atrás, mas o direito romano numa bela placa íntegra se ligando com o direito atual. Como eu disse, essa é uma representação muito interessante do direito romano como
passado, o que já justificaria a necessidade do seu estudo. Mas o direito romano também pode ser compreendido como presente e mesmo futuro. Aqui eu não vou ter tempo de desenvolver, mas essa questão do direito romano como presente, já vou explicar melhor, ela tem por trás uma discussão teórica que é muito desenvolvida na Itália, entre dogmática e história no estudo do direito romano. O que deve preponderar no estudo do direito romano? O aspecto histórico ou o aspecto dogmático? Essa é uma questão interessantíssima. Eu acho que é possível uma conjugação dos dois. Eu não sou do tipo que nem enfatiza demais o elemento histórico e afasta o elemento dogmático, e nem vice-versa. Eu acho que há possibilidade, eu acho que os dois têm o seu valor, e eu acho que nenhum dos dois separadamente é adequado. O dogmático, o direito romano como mera dogmática, entre aspas, ele até funciona, mas ele perde um pouco da sua substância sem o elemento histórico. Então, há radicais na Itália de um lado ou de outro. Eu tendo a uma via intermediária. Para aqueles que quiserem mais detalhes, vejam no meu site, www.bernardomorais.com. Na parte de artigos, eu tenho um artigo que eu publiquei e que vocês podem fazer download gratuito ali. Eu publiquei em Portugal em 2020, Dogmática e História no Estudo do Direito Romano. Ali vocês têm alguns elementozinhos a mais sobre essa questão. Agora, em todo respeito aqui ao que pensam em sentido contrário, respeito, mas eu acho que aqui nessa discussão é inafastável uma consideração do ministro Moreira Alves, que é um grande romanista e jurista brasileiro. E isso é algo que ele sempre disse em congressos, muito enfaticamente. Quem já participou de congressos com o ministro Moreira Alves sabe que eu não estou mentindo. A ideia dele, a questão histórica é até interessante, mas o direito romano não sobrevive só como história. Ele tem razão. Se enfatizarmos demais o elemento histórico, o direito romano ele vai deixar de ser estudado, porque as pessoas perdem demais a percepção da sua utilidade. É claro que ele tem utilidade ainda como elemento histórico, mas as pessoas perdem essa percepção da utilidade dele. Se queremos que o direito romano sobreviva, e o maior potencial dele está nesse aspecto dogmático com uma dose do histórico, é aquilo que eu falei de uma via intermediária. Mas afastar esse aspecto dogmático significa enterrar o direito romano, como aliás aconteceu em alguns países em que direito romano ficou tão histórico, essa foi uma tendência de alguns países no século XX, ficou tão histórico que ele nem mais é ensinado por professores das faculdades de Direito na Faculdade de Direito, ele é ensinado na Faculdade de História. Eu cheguei a participar de mais de um congresso em que grandes romanistas, eles eram romanistas mesmo, grandes romanistas se apresentavam no congresso, e daí eu perguntava onde eles lecionavam, eram professores do curso de História. Nada contra, pelo amor de Deus, eu gosto muito desse elemento histórico. Mas o direito romano, ele sai do curso de Direito e perde o seu potencial maior. O potencial maior é enxergar o direito romano como, que é um pouco, Moreira Alves não dizia desse jeito, isso sou eu que estou dizendo, mas ele provavelmente concordaria comigo. O direito romano como presente significa considerar o direito romano não como algo que já passou, como passado, como a base do nosso direito. É um pouco diferente. Pensar o direito romano como presente é pensar o direito romano como um sistema paralelo ao nosso.
no fundo, é tratar o direito romano como nós tratamos outros sistemas jurídicos contemporâneos dentro do que nós chamamos de direito comparado. Dentro do que se chama de direito comparado. É colocar num mesmo pé o direito romano com relação ao direito italiano, alemão, francês, inglês, argentino, enfim, chileno, peruano, sei lá, chinês, russo, sul-africano. Quando eu falo dessas outras nacionalidades, vocês pensam algo que existe, que se coloca paralelo ao nosso, não que está atrás, passado, mas que se coloca no mesmo plano. É isso que eu quero que vocês pensem com relação ao direito romano. Não só como algo que está atrás, mas algo que se coloca ao lado, como presente, como um excelente modelo para comparação. Já volto a isso. Mas por que colocar o direito romano como direito comparado? Porque uma das coisas, uma das potencialidades, das utilidades maiores do direito romano é como e aqui eu vou repetir uma expressão do Moreira Alves, como um instrumento de educação jurídica. Essa expressão é do Moreira Alves. Então, o direito romano é um excelente instrumento de educação jurídica. Aqui fecha as aspas de um Moreira Alves. O que ele quis dizer com isso? E volta a uma questão do vídeo anterior também. Não basta conhecer as leis. Precisa ter algo mais, e falamos sobre erudição no vídeo passado. Aqui eu vou externar para vocês uma preocupação que todo professor de direito, quem é professor de direito certamente vai concordar comigo, quem é professor sério de direito certamente vai concordar comigo. E não de romano, civil, penal, constitucional, qualquer área. Nós não queremos só passar para os nossos alunos quais são as nossas normas jurídicas. O aluno às vezes entra na faculdade achando que é só isso. Não. O desafio maior para nós, professores, é ensinar o aluno a desenvolver um raciocínio jurídico. Esse é o ponto principal do direito romano. O direito romano, ele ajuda a desenvolver algo que nós temos que desenvolver no aluno, raciocínio jurídico. E raciocínio jurídico não é desenvolvido só lendo leis, decorando leis. Um professor, quando quer desenvolver raciocínio jurídico dos alunos, o que normalmente ele faz? Problematiza as leis, levanta questões. Ele tenta fazer com que o aluno enxergue o que está por trás das leis. Problematiza as leis. Aliás, isso é típico da atividade de pesquisador. O pesquisador, essencialmente, tem que problematizar, normalmente, normas jurídicas na área do direito. Isso não é só o pesquisador. O bom jurista tem que fazer isso. E isso não está sendo feito nos últimos tempos de uma forma adequada, não só no Brasil, mas como em outros países. Por quê? Isso também eu vou desenvolver num vídeo próprio, mas rapidamente, um dos aspectos ruins das codificações em geral, não estou dizendo que eu não acho que seja uma ideia conveniente a da codificação, mas um dos aspectos ruins, tem sempre vantagens e desvantagens, mas um dos aspectos ruins das codificações é que elas levaram, em muitos países, aqui no Brasil inclusive, a uma excessiva abstração dos juristas. E esse é um problema que, por exemplo, eu vejo muito só para dar um exemplo, em comentários ao Código Civil. Aqui sem citar exemplos concretos, por motivos óbvios. E não é um problema só do Brasil, no exterior também acontece muito isso. Vocês pegam comentários ao Código Civil e vão ler comentários ao Código Civil, e é interessante como mecanismo de educação. Quer dizer, o aluno pega um comentário ao Código Civil e ele estuda, tudo bem.
Mas é interessante que os profissionais do direito, quando surge uma questão jurídica e se socorrem dos comentários ao Código Civil, que existem normalmente no mercado, a grande maioria deles, não encontram uma solução para o seu problema. É muito comum você, em outras áreas é um pouco melhor a situação. Às vezes vocês veem na mesa, numa sala de um juiz, comentários ao Código Penal, comentários ao Código Processo e vê eles usando. Agora, comentários ao Código Civil, normalmente ele busca ali só quando ele quer o conceito, outra coisa, mas ele não encontra a solução do seu problema. Parece que essa excessiva abstração da nossa legislação hoje levou com o tempo a uma perda dos juristas da habilidade de, entre aspas, enxergar o que está por trás das normas jurídicas. Fecha aspas. Uma perda da habilidade dos juristas de problematizar as normas. Ora, como é que fazemos isso? Como é que problematizamos? Normalmente com casos práticos. Então nós temos normalmente que muitos professores fazem isso, apresentam para os alunos casos práticos para eles usarem. É claro que eu poderia construir um repertório de casos práticos à luz, por exemplo, da nossa jurisprudência. Alguns tentam fazer isso. Mas a verdade é que nós já temos um repertório excepcional de casos práticos acerca dos institutos-chave do nosso direito, que sobreviveu, um repertório de casos práticos que sobreviveu a toda a evolução do nosso direito e que foi base da evolução do nosso direito, que é o Digesto de Justiniano, que é a segunda e mais importante parte do Corpus Iuris Civilis. Tem ali pronto. Mais do que qualquer outra coisa, o Digesto de Justiniano, repetindo a parte principal do Corpus Iuris Civilis, é um excelente instrumento para a educação jurídica, um instrumento para desenvolvimento do raciocínio jurídico. Meus caros, não por acaso, se vocês forem estudar em países como Alemanha, Itália ou Portugal, vocês muito frequentemente encontram professores debatendo casos práticos que estão baseados em fontes romanas. É claro, eles puxam decisões com casos mais modernos, etc. Não estou dizendo que o direito romano é a única fonte para esse desenvolvimento do raciocínio jurídico, não é isso. Mas a questão é que o direito romano é uma dessas fontes e muito conveniente. Agora, de novo, eu não estou pensando aqui como passado. Eu estou colocando aqui, por exemplo, um conjunto de casos de direito romano no mesmo pé do que teria uma coleção de jurisprudência brasileira ou jurisprudência de matéria de direito civil. Estou colocando no mesmo pé, como direito contemporâneo, como um modelo de comparação. Grandes juristas fizeram isso. Por exemplo, se vocês forem ver, Emilio Betti, na Itália, que é muito conhecido aqui no Brasil, com um famoso trabalho sobre negócio jurídico, é um grande civilista, foi um grande civilista do século XX na Itália, ainda hoje muito estudado lá, e aqui no Brasil certamente uma referência obrigatória, principalmente numa pós-graduação, Emilio Betti. Se vocês forem ver, já numa época não tão jovem dele, não na fase final da carreira dele, ele publicou um livro de casos práticos de direito romano, tirados da fonte, sobre a ideia de negócio jurídico, para o estudo do direito civil. Aliás, já tratei disso no vídeo sobre ensino no direito romano. Ele soube perceber isso, e é isso que Moreira Alves quis dizer quando ele fala muito brevemente instrumento de educação jurídica, mas isso não é pensar no direito romano como passado, é pensar no direito romano como presente. E comparamos para quê? Comparamos para desenvolver espírito crítico. Mais do que desenvolver raciocínio para compreender, desenvolver raciocínio é fundamental para saber criticar os nossos textos legais, pensando
numa reconstrução eventual deles. O direito não é estático, até porque a nossa sociedade não é estática. A sociedade se transforma com o tempo e o direito precisa se adaptar com o tempo. O direito romano fornece subsídio para esse desenvolvimento do raciocínio e de espírito crítico dos alunos. Estou exagerando? Para pensar, só para vocês pensarem, um fato histórico. Comecei com a reprodução de uma escultura, termino com um fato histórico. Em 24 de fevereiro de 1920, depois deem um Google, se duvidarem do que eu estou dizendo, deem um Google e vão ver que é verdade. Em 24 de fevereiro de 1920, um partido jovem na Alemanha, olhem o contexto, 1920, período logo depois da Primeira Guerra Mundial, em que a economia alemã estava em frangalhos. Em 1920, em Munique, há um discurso, em 24 de fevereiro, de uma pessoa que se tornaria líder da Alemanha na década seguinte, Adolf Hitler. E Adolf Hitler, nessa data, ele lançou, junto com outras pessoas, num discurso famoso, o programa político do Partido Nacional Socialista Alemão. Entendam como partido nazista. Então foi a primeira vez em que eles lançam seu programa político. Bom, era um programa político muito sintético. E normalmente, vocês já devem ter visto isso em época de eleições, os candidatos, para agradar o povo, eles ficam discutindo questão de economia, segurança, enfim, educação, aqueles aspectos básicos da nossa vida. Só que nesse programa muito enxuto, que tinha 25 pontos, um ponto chama atenção, que é o ponto 19. O ponto 19 do programa do Partido Nazista, lançado em 24 de fevereiro de 1920. Falando de uma forma bastante livre, os nazistas, em pouquíssimas linhas, pregavam a exclusão do ensino do direito romano das faculdades alemãs. Na verdade, a substituição do direito romano por um direito comum alemão, né? Deutsches Gemeinenrecht, eles falavam. Meus caros, interpretem do jeito que quiserem, mas isso é muito significativo. É claro que aqui o direito romano, na verdade, dizer que ele tinha que ser substituído por um Deutsches Gemeinrecht, não Gemeinrecht, significava dizer uma recusa a um elemento estrangeiro. O direito romano, na verdade, que ele falava é a família romano-germânica. É um elemento externo ao povo alemão, ao povo alemão. Mas essa também, reparem que, pensem, essa recusa a um elemento externo significa a recusa a um modelo de comparação. Mais do que qualquer outra coisa. Leiam, aliás, esse programa. É curtinho, 25 pontos e 2, 3 linhas cada um. Reparem que, ali pelas tantas, se fala até deixa-se bem claro nesse programa, até de arrepiar, pensar o que aconteceu depois na Alemanha, fala-se em controle, no fundo, ali nas entrelinhas, de controle da população ideológico, construção de uma nova mentalidade dos alemães. Por que tratar de direito romano nesse contexto? Numa disciplina, na verdade é uma disciplina universitária, mas é o sistema jurídico de então. Mais do que qualquer outra coisa, é afastar um excelente modelo de comparação. Não é simplesmente, na minha opinião, uma recusa ao elemento externo. Como eu disse, tem várias formas de interpretar isso. A minha interpretação, dentre outras coisas, é essa questão. E esse fato histórico, só reforça essa importância do direito romano como um excelente
modelo de comparação com o nosso direito contemporâneo para desenvolvimento de um raciocínio jurídico por parte do jurista que levaria invariavelmente à crítica do nosso sistema. Os nazistas evidentemente não queriam isso. Eles estavam construindo um sistema novo, eles não queriam crítica. Mas a crítica, ela é muito importante para a transformação, adaptação, reformulação do nosso direito, visando a que ele fique cada vez melhor. Ou seja, caminhamos para um direito romano pensando no futuro, um direito romano para elaboração de normas futuras. Mas sobre isso, direito romano como futuro, vamos ver no vídeo de amanhã. Aguardo ansiosamente vocês. Forte abraço.